Fala galera, estamos começando com mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje estamos trazendo aqui um vídeo onde eu vou falar pra vocês todos os campeões da Libertadores. E bom gente, eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo, mas estou aqui voltando. E não esqueçam de deixar sugestões aí de vídeo que vocês querem que eu traga, tá bom? Sobre seleções, times brasileiros, times sul-americanos, times da Europa, qualquer coisa, deixa nos comentários para eu estar trazendo. E bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre todos os times brasileiros campeões da Libertadores. E ao todo são 10 times e eu vou explicar, tipo assim, vou ir contando de acordo com, na ordem de times que ganharam o título, tá bom? Então eu vou falando o primeiro que ganhou, depois o segundo, o terceiro e por assim vai, tá bom? Então vamos lá. E bom, o primeiro clube brasileiro que venceu a Libertadores foi o Santos de Pelé. E a primeira Libertadores do Santos foi em 1962, sim, faz tempo. E ele venceu essa Libertadores contra o Peñarol do Uruguai, sendo que a Libertadores começou em 1960 e o Peñarol tinha ganhado as edições de 1960 e 1961. Então estava chegando na sua terceira final de Libertadores consecutiva. Então o jogo de ida foi na casa do Peñarol e o Santos venceu por 2-1. Então teve o jogo de volta e com o Santos jogando em casa, mas o Santos perdeu por 3-2 para o Peñarol. Só que naquela época não existia ainda prorrogação e disputa de pênaltis caso o jogo terminasse empatado. Então precisaria fazer um terceiro jogo para ver quem seria o campeão. Então tivemos o terceiro jogo em campo neutro e o Santos venceu por 3-0, se tornando o primeiro time brasileiro campeão da Libertadores. Bom, ao todo o Santos tem 3 Libertadores e a segunda dele foi conquistada em 1963, sim, no ano seguinte. Só que dessa vez na final ele não enfrentou o Peñarol, e sim o Boca Juniors. Então, no primeiro jogo com o Santos, dessa vez jogando em casa, o primeiro jogo, o Santos conseguiu vencer por 3-2. E no jogo de volta, na casa do Boca Juniors, o Santos conseguiu vencer por 2-1, sendo bicampeão Libertadores. Bom, e aí depois dessas conquistas, o Santos passou muito tempo sem ganhar uma Libertadores novamente. E só foi ganhar em 2011 contra o Peñarol, o adversário do primeiro título do Santos. Então, dessa vez comandados por Neymar, o Santos no primeiro jogo, na casa do Peñarol, empatou em 0-0 e venceu o segundo jogo por 2-1, se tornando tricampeão da Libertadores. Bom, depois do Santos, o segundo time que venceu uma Libertadores foi o Cruzeiro, que foi campeão pela primeira. Ele tem 2 Libertadores e a primeira veio em 1976. Bom, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores de 1976 e na final ele enfrentou o River Plate. Sim, no primeiro jogo, com o Cruzeiro jogando em casa, o Cruzeiro venceu por 4-1. Então, teve o segundo jogo na casa do River e o River ganhou por apenas 2-1. Mas, naquela época, ainda não existia soma de gols agregado. Então, mesmo o Cruzeiro tendo aplicado 4-1 no jogo de ida e perdido por apenas 2-1 no jogo de volta, o que faria um agregado de 6-2 a favor do Cruzeiro, mesmo assim ainda teve que ter um terceiro jogo, por causa do Cruzeiro ter vencido o primeiro jogo e o River ter vencido o segundo. E no jogo de volta, o Cruzeiro conseguiu vencer por 3-2, conquistando a sua primeira Libertadores de sua história. Bom, a segunda Libertadores do Cruzeiro veio em 1997, onde na final ele enfrentou o Sporting Cristal do Peru. Então, no primeiro jogo na casa do Sporting Cristal, o jogo terminou empatado por 0-0. E no segundo jogo, o Cruzeiro conseguiu vencer por 1-0 o time peruano dentro de casa, se tornando bicampeão da Libertadores. O Cruzeiro ainda veio para disputar mais uma final de Libertadores em 2009, contra o Estudiantes da Argentina, só que ele acabou ficando com o vice. E bom, o terceiro time que conseguiu conquistar uma Libertadores foi o Flamengo, que em 1981 foi campeão em cima do Cobreloa, do Chile. O primeiro jogo no Maracanã terminou 2-1 a favor do Flamengo.
E o segundo jogo, na casa do Cobreloa, terminou 1-0 a favor do Cobreloa. Então exigiu um terceiro jogo para ver quem se tornaria o campeão. E acabou que o Flamengo conseguiu vencer o Cobreloa por 2-0 no terceiro jogo, conseguindo a sua primeira Libertadores. E uma coisa é que todos os gols que o Flamengo marcou nos jogos das finais, tanto 2-1 no Maracanã quanto o 2-0 no campo neutro, todos esses gols foram marcados pelo Zico. Então, depois o Flamengo ficou muito tempo sem ganhar uma Libertadores, sem nem fazer boas campanhas para Libertadores, algumas eliminações vergonhosas, até que chegou 2019, onde o Flamengo venceu o River Plate, e essa Libertadores de 2019 foi a primeira Libertadores que foi realizada em apenas um jogo em campo neutro. Então o Flamengo, nessa Libertadores de 2019, enfrentou o River Plate na final, e quando começou o jogo, aos 14 minutos, o River Plate fez 1-0. Então, lá no finalzinho do jogo, o jogo ficou o tempo todo em 1-0 pro River, e com esse resultado o River obviamente seria campeão. Só que lá no finalzinho do jogo, o Flamengo conseguiu empatar, e logo depois, nos acréscimos, o Flamengo conseguiu virar o jogo, se tornando bicampeão da Libertadores. E bom, o quarto time que ganhou uma Libertadores foi o Grêmio. E o Grêmio é tricampeão, assim como o Santos. Então, a primeira Libertadores do Grêmio veio em 1983, 2 anos depois da primeira Libertadores do Flamengo. Bom, o adversário do Grêmio em 1983 era o Peñarol, que era o atual campeão da Libertadores por ter vencido a Libertadores de 1982 em cima do Cobreloa do Chile. Então, o primeiro jogo na casa do Peñarol terminou em 1-1, e no segundo jogo, com o Grêmio jogando em casa, o Grêmio conseguiu vencer o Peñarol por 2-1, conquistando a sua primeira Libertadores. O Grêmio conseguiu vencer a sua segunda Libertadores em 1995, batendo na final o Atlético Nacional da Colômbia. Bom, no primeiro jogo, com o Grêmio jogando em casa, o Grêmio conseguiu sair com a vitória, vencendo por 3-1. E no segundo jogo, com o Grêmio apenas empatando fora de casa em 1-1 com o Atlético, o Grêmio conseguiu ser bicampeão da Libertadores. E bom, a terceira Libertadores do Grêmio veio em 2017. Sim, é atual. Não é atual, mas foi um tempo atrás. Tá, e então o Grêmio venceu na final o Lanús da Argentina, que estava disputando a sua primeira final de Libertadores da sua história, o Lanús. Então, na primeira partida, com o Grêmio jogando em casa, o Grêmio conseguiu vencer por 1-0. E no jogo de volta, na casa do Lanús, o Grêmio conseguiu vencer por 2-0, sendo assim tricampeão da Libertadores. Então, o quinto time que conseguiu vencer uma Libertadores foi... O quinto time brasileiro que conseguiu vencer uma Libertadores foi o São Paulo. Sim, o São Paulo venceu a sua primeira Libertadores em 1992. Bom, a primeira Libertadores do São Paulo veio em 1992 e na final o São Paulo enfrentou o Newell's Old Boys da Argentina. No primeiro jogo, com o Newell's jogando em casa, o Newell's conseguiu vencer do São Paulo por 1-0. No segundo jogo, com o São Paulo jogando no Morumbi, o São Paulo conseguiu vencer por 1-0 também, o que levou a disputa para os pênaltis, já que não existia mais isso de terceiro jogo. Então, nos pênaltis, o São Paulo conseguiu vencer por 3-2 e se tornou campeão da Libertadores pela primeira vez. Bom, o São Paulo conseguiu sua segunda Libertadores no ano seguinte, em 1993, vencendo na final a Universidade Católica do Chile. E bom, o São Paulo conseguiu vencer o primeiro jogo dentro de casa por 5-1, mas perdeu o jogo de volta com a Universidade Católica jogando em casa por 2-0. Mas, como nessa época já existiam a soma de gols, no agregado ficou 5-3 para o São Paulo foi bicampeão da Libertadores. Lembrando que o São Paulo é tricampeão, mas no ano seguinte, em 1994, o São Paulo poderia ter sido tricampeão seguido da Libertadores.
só que perdeu na final pro Vélez Sarsfield da Argentina nos pênaltis. Então, a próxima Libertadores do São Paulo, e última até esse exato momento, foi a de 2005, onde o São Paulo bateu na final o Atlético Paranaense. Então, a terceira Libertadores do São Paulo vem em 2005, e no jogo de ida, com o mando de campo sendo o Atlético Paranaense, mas o jogo sendo disputado no Beira-Rio, que é o estado do Internacional, o jogo terminou em 1-1. E no jogo de volta, com o São Paulo jogando em casa, o São Paulo venceu por 4-0. E acabou que, então, o São Paulo se tornou tricampeão da Libertadores. Então, o sexto time que venceu a Libertadores foi o Vasco, em 1998, batendo na final o Barcelona do Equador. Bom, jogando o primeiro jogo em casa, o Vasco venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0. E jogando fora de casa, no estádio do Barcelona de Guayaquil, mesmo assim o Vasco conseguiu vencer. Venceu da partida por 2-1 e conquistando a sua primeira e até então única Libertadores de sua história. Bom, o sétimo time a conquistar a Libertadores foi o Palmeiras em 1999, vencendo na final o Deportivo Cali da Colômbia. O primeiro jogo, sendo disputado na casa do Deportivo Cali, terminou com vitória do time colombiano por 1-0. E o segundo jogo, com o Palmeiras jogando em casa, terminou em 2-1. Só que, como a gente sabe, não existe, ou não existia, já que agora é final única, o critério de gols fora de casa em finais. Então o jogo foi para os pênaltis e o Palmeiras se tornou campeão, vencendo na disputa de pênaltis o Deportivo Cali por... Bom, o sétimo time que conseguiu conquistar a Libertadores foi o Internacional, batendo na final o São Paulo. Então, e isso foi na Libertadores do ano de 2006. Bom, o primeiro jogo no Morumbi, com o São Paulo jogando em casa, o São Paulo perdeu para o Inter por 2-1. E no segundo jogo, com o Inter jogando em casa, o Inter somente empatou com o São Paulo por 2-2, se tornando assim campeão pela primeira vez da Libertadores. E o Internacional é bi da Libertadores, e esse segundo título veio em 2010, vencendo na final o Chivas Guadalajara do México. E bom, no primeiro jogo da final, com o Inter jogando fora de casa, o Inter conseguiu vencer por 2-1. E no segundo jogo, com o Inter jogando em casa, o Inter saiu com a vitória, vencendo por 3-2, se tornando assim bicampeão da Libertadores. E bom, o oitavo time a conquistar a Libertadores foi o Corinthians em 2012. E na final, o Corinthians venceu o Boca Juniors. Bom, o primeiro jogo na casa do Boca terminou empatado em 1-1. E no segundo jogo, com o Corinthians jogando em casa, o Corinthians conseguiu vencer o Boca por 2-0, conseguindo assim a sua primeira e até então única Libertadores de sua história. Bom, e o décimo e último time que ganhou uma Libertadores daqui do Brasil foi o Atlético Mineiro em 2013. Mas, mesmo tendo sido o último, não deixou de ser importante, pois o Atlético, para vencer essa Libertadores, fez uma das campanhas mais emocionantes, se não a campanha mais emocionante de um time brasileiro na história, sendo que a final contra o Olímpia é considerada por muitos como a melhor final de times brasileiros da Libertadores, com times brasileiros da Libertadores. Então, na final, o Atlético Mineiro enfrentou o Olímpia do Paraguai. No primeiro jogo, com o Olímpia jogando em casa, o Olímpia venceu por 2-0. E no segundo jogo, com o Atlético jogando em casa, o Atlético venceu por 2-0. E esse time do Atlético era comandado por Ronaldinho, e na disputa de pênalti, o Atlético conseguiu ser campeão, vencendo por 4-3, conseguindo assim a sua primeira e até então única Libertadores de sua história. Bom, esses foram todos os times brasileiros que já venceram a Libertadores. Mas agora eu vou estar falando aqui rapidamente os times que já chegaram na final, mas não venceram. Que no caso são 3. Fluminense em 2008, Atlético Paranaense, que a gente já falou da final que ele disputou, em 2005, e o São Caetano em 2002. Sim, São Caetano. E
E a final em 2002, o São Caetano perdeu para o Olímpia do Paraguai. Em 2008, o Fluminense perdeu para a LDU do Equador. E o Atlético Paranaense em 2005, como já foi falado, perdeu para o São Paulo. Mas só esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, porque eu tive que pesquisar bastante aqui para estar fazendo esses vídeos aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar nos comentários aí também sugestões de vídeos que eu posso trazer. Eu tô pensando agora que eu trouxe todos os times brasileiros que já ganharam a Libertadores. Estou pensando em trazer todos os times brasileiros que já ganharam o Mundial de Clubes. Mas, então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like, mostre para seus amigos, se não for inscrito. Ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E fique ligado aí para quando sair vídeo novo, tá bom? Mas então é isso. Valeu, falou e tchau, pessoal. Até a próxima. Fui, tchau.